Nas flores do jardim da Margarida, Maria Esperança nasceu, quebra nos espinhos da vida. Menina Maria cresceu. Nasci no dia 10 de fevereiro de 1910, um dia de carnaval. Não sei se segunda ou terça. Sei que era carnaval porque minha mãe sempre falava. Meu pai era descendente de negra africana, vinda como escrava de Cabinda, na África. Era guarda-fios dos telégrafos, profissão que não existe mais, encarregado de zelar pela comunicação telegráfica. Era uma tarefa difícil, mas ele fazia com prazer. Ele era também um homem muito alegre, muito tranquilo, diferente de minha mãe, que era agitada. Minha mãe era uma mulher analfabeta. Era bonita, alegre e voluntariosa, com uma força de vontade que eu herdei, felizmente. E era profundamente vaidosa e narcisista. E tinha pesar porque as filhas não eram bonitas. Que menina feia, cabelo, olho, tudo da cor da pele. Nós achávamos que aquilo era tolice. Maria Aragão sonhou que era pão, cada estrela do céu, e nunca mais faltou constelação. Pra aquele que estende o chapéu, não, não. Maria Aragão sonhou que era pão, cada estrela do céu, e nunca mais faltou constelação. Pra aquele que estende o chapéu, todos desfilavam na favela, cantando um poema que exaltou a liberdade de ferro e de flor que Gregório Bezerra plantou. A liberdade de ferro e de flor que Gregório Bezerra... Minha mãe não era muito boa administradora das finanças. Quando recebia dinheiro, gastava quanto era para gastar. Comia-se muito bem, mas de repente o dinheiro acabava e o telégrafo não pagava. Havia dias em que a gente não tinha realmente o que comer. Nada, nada, nada. Então, minha mãe fazia um mingau de farinha seca. Aquilo era horrível. Ralo e sem açúcar. Não me lembro do açúcar, mas sei que não tinha leite. E aquilo tinha de ser tomado. Tínhamos de beber. Ela vem de uma família pobre do Vale do Pindaré para se estabelecer aqui em São Luís para estudar. Existe uma pessoa muito importante na vida de Maria, que se chama Rosa Camargo, que é a mãe dela. A mãe disse: meus filhos, a fome só vai desaparecer desta casa se vocês estudarem. E assim foi feito. Todas se formaram. Na hora do lanche, como nunca tinha nada para levar, eu não merendava. Mal tínhamos o que comer. Alguns dias não tínhamos nem almoço, quanto mais lanche. Por isso, na hora do recreio, enquanto os outros alunos iam correr e merendar lá fora, eu ficava na sala de aula, subia no banco. Era magra, mirrada, pouco desenvolvida, mas subia no banco e ficava estudando geografia no mapa da parede. Foi no Liceu Maranhense que eu estudei. Em geral, as meninas todas iam fazer exame para o normal, para ser professora. Nesse período, eu queria estudar medicina, mas a discriminação com as mulheres era tão grande. Só as moças, as mulheres, iam para o curso normal. E esse curso não dava direito a se fazer vestibular, a se fazer um curso superior. O curso normal e o ginasial tinham 2 currículos diferentes. Mas veio uma lei permitindo que todos aqueles que tivessem feito 17 anos poderiam fazer o curso ginasial em 2 anos. Na época era chamado Artigo 91. Hoje é supletivo. Terminei o curso, fiz os 2 anos e peguei meu certificado.
Cheguei ao Rio em meados de julho de 1934. O Dr. Carlos Macieira havia indicado um médico para minha mãe, mas ela não demorou a morrer. Eu fiquei meio louca. Queria voltar para o Maranhão. Tinha perdido a perspectiva. Mas meu irmão disse: você não é turista. Não quer estudar medicina? Então está na hora de fazer isso. Eu fiquei. Muitos alunos, 100 e tantos homens, 8 ou 11 mulheres. O curso foi muito difícil para mim porque eu precisava trabalhar, por isso continuei dando as aulas particulares. Nesse período, chegaram ao Rio de Janeiro maranhenses que eram comunistas e ficaram na Ilha Grande. Eles foram para a mesma pensão em que eu estava hospedada, de uma maranhense que a gente chamava de Dona Quili. Seu nome era Clementina. O grupo de maranhenses chegou lá, todos sebentos, infelizes, sujos, doentes. Como estudante de medicina, eu os ajudava levando ao hospital e pedindo aos professores que eu os examinassem, requisitassem exames, dessem remédios. E meus professores ajudavam nisso. Alguns eram meus amigos. E eles ficaram muito amigos, né? E Maria, mesmo assim, mesmo sabendo da militância deles, etc., não se envolveu nem se sensibilizou nesse aspecto. Isso era em 36, 37, por aí. Eu nasci em 39. E a filha dela, Clarice, nasceu em 40. Eu nasci em dezembro de 39 e Clarice, a filha de Maria, nasceu em março de 40. Então, quando nós éramos pequenos, diz que meu pai e Maria nos levavam para os parques para brincar. É lógico que eu não me lembro, que eu devia ter 1 ano de idade. Engravidei e disse: vou ter esse filho. Engordei muito e tive a filha em março. Estava no último ano da faculdade. Minha filha tinha então 2 anos. Ela era uma graça, inteligente, uma criança bonita. O nome dela era Clarice. De repente, já no fim do ano, houve uma epidemia de disenteria bacilar, uma doença grave, mais ou menos facilmente tratável hoje. Houve muitos casos fatais, inclusive minha filha. Depois da morte da minha filha, eu fiquei bloqueada. Não conseguia mais trabalhar com crianças. Foi uma das coisas mais brutais que aconteceu em minha vida. Eu tinha perdido uma das coisas que sempre preservei: a paixão pela vida, a alegria de viver. Fui para o Hospital Miguel Couto, fiz ginecologia, fui refazer o curso de clínica. Comecei a melhorar pelo contato que eu tinha com as pessoas que iam lá, com os internos. Quem ia ao hospital era gente do morro, gente da periferia, gente pobre. E eu comecei a me interessar pelos problemas das pessoas. Como sempre me interessei pelos problemas alheios, sobretudo os de pobreza, de fome, de miséria, de falta de assistência. Então, eu tinha muito interesse por essas pessoas e procurava ajudá-las. E uma colega médica a convidou para assistirem o Prestes, que tinha sido iniciado, tinha vindo da Europa. Aí a Maria, de começo, se influenciou pelas palavras do Prestes. Sentiu que realmente era um homem que postulava pelos direitos da classe trabalhadora. E ele dizia: sou comunista, falo em nome do Partido Comunista. Eu pensei, mas esse homem esteve preso 9 anos porque era comunista e sai dizendo que é comunista, berrando perante toda essa multidão que é comunista. Deve ter a polícia aí também. E ele fica gritando que é comunista. Eu ficava me perguntando, que diabo é ser comunista? Mas ia achando que só podia ser coisa muito séria, porque ele só falou no interesse do povo. Ele também estava interessado, como eu, nos problemas do povo. E quem fala em povo, fala em miséria,
fala em fome, fala em todas essas coisas que eu sempre soube. Eu decidi. Vou entrar para o partido desse homem. O partido foi criado em 25 de março de 1922. O Partido Comunista Brasileiro. Entre os quais havia Astor Agildo Pereira, havia o de Pernambuco, o Cristiano Machado, o Cristiano Cordeiro, de Pernambuco. Dos intelectuais havia o Astor Agildo Pereira, que se uniu aos operários, sapateiros, alfaiates, e criou esse Partido Comunista no Brasil em 22, inspirado na Revolução Soviética de 1917. E o que acontece? Mas aí o Prestes não entra logo no partido, não. O Prestes vai estar no partido depois que ele está na Bolívia e que Astor Agildo Pereira procura ele e começa a dar livros para ele. Quando o Prestes volta, é que o Prestes vai para o Partido Comunista Brasileiro. O Prestes, sentindo, certamente, na pessoa dela, uma pessoa convicta, capacitada e preparada para essa tarefa, mandou ela para o Maranhão para dirigir o Partido Comunista. E ela veio. Uma das principais tarefas que realizamos após nossa volta ao Maranhão foi a criação da Tribuna do Povo. Claro que com a mesma dificuldade de sempre, pouca gente para trabalhar. Eu própria era diretora, redatora, secretária, era uma coisa louca. Ao mesmo tempo em que a gente ia para a porta das fábricas vender, aproveitávamos para colher informações, denúncias ou material para reportagens. Pois quando havia alguma coisa de mais sério, a gente pedia para as pessoas irem à redação à noite para fazer o trabalho melhor. Vinham também notícias do interior, principalmente denúncias de conflitos de terra. O que a Maria Aragão consegue ter é um conhecimento a mais, né? E talvez ela, conhecendo a dificuldade do campo e do Maranhão e da pressão das oligarquias do meio rural, ela percebe que tem uma outra oportunidade de vida. E ela também teve uma oportunidade, conseguiu chegar à faculdade, a fazer medicina, e aí sentia essa questão, conhecer o Partido Comunista, né? Conhecer os princípios do Partido Comunista, e aí ser uma mulher muito humana, né? Ser humanista também. Ela deixa esse legado para os camponeses, porque percebe que os camponeses, eles fazem uma luta espontânea, mas se ele sabe se no começo da luta é por um direito, se ele sabe ou não, a função dos comunistas, aí não está fora Maria Aragão, foi realmente de afirmar para eles, essa luta de vocês é uma luta por direito. Cometi um erro de me expor muito quando voltei para o Maranhão. Tal fato assolou a reação contra mim, particularmente o clero. Os padres me atacavam furiosamente. Diziam, chegou aí uma Dona Maria. Ela não é médica, é uma prostituta. E ela realmente se engajou nesse processo, foi para o interior do Estado, que o Partido Comunista, na época, compreendeu que aquela teoria marxista da revolução do operariado, tudo, era mais do que isso, porque a gente tinha estados no Brasil que era totalmente de campesinato, né? Tinha uma atuação muito mais forte no campesinato. Maria foi para o campo, né? Sofreu muitas adversidades, foi chamada de prostituta, de besta-fera, né? Dizem que chegou até a ser apedrejada, né? No Codó. E ela resistiu a tudo isso com dignidade. Acho que nesse sentido ela passou a compreender melhor a realidade do Maranhão. Sempre fui uma pessoa livre, muito dona de minha vida, e não me seduzia a ideia de casar.
de ter esse tipo de relacionamento que não tivera até então. Mas casar para mim era uma maneira de desmentir os padres. Ter um relacionamento sem casar não é ser prostituta, mas eles diziam que eu era. Nesse período eu iniciava a minha vida sexual também e foi muito importante ouvir de Maria dizer, olha, você deve primeiro pensar em você, né? O prazer primeiro tem que ser seu. Né? Esse tipo de questão Maria já colocava nessa primeira consulta que eu tive com ela. A outra questão que ela colocava era da preocupação com a preservação. Né? Ela dizia, olha, você tem que se cuidar. E ela dava muitas dicas de como era esse cuidado, da parte da higiene pessoal, da parte do cuidado na própria relação. Então, meu primeiro contato com ela foi isso, uma pessoa muito preocupada com a minha condição de ser mulher e do meu exercício de iniciante na vida sexual. Período de grande atividade política. O partido resolveu fazer um congresso de trabalhadores. Não apenas de trabalhadores da cidade, mas também do campo. Nessa época, havíamos organizado a Associação dos Trabalhadores Agrícolas do Maranhão, a ATAM. Eu trabalhei muito nisso. Então, com certeza, a luta da Maria Aragão tem uma luta muito forte e uma vinculação muito forte com a luta dos camponeses, dos trabalhadores rurais da região. Então, ela com certeza tem a sua importância também na luta pela terra, na luta do campo. O período, né, de militância da Maria Aragão, ela enfrentou uma das oligarquias, né, que perpetuou muito tempo no Maranhão, que foi a oligarquia de Vitorino Freire, em plena ditadura. Né? Ele era um ditador e reprimiu muita gente, muitos lutadores na região, inclusive a Maria Aragão. Já estamos no início dos anos 50. Há uma convulsão social em 51 em São Luís, a oposição forte ao vitorinismo, que era o cacique, o oligarca da época, que tentava impor a posse do governador Eugênio de Barros, que não havia sido eleito. O eleito, Sato Belo, havia morrido entre a eleição e a posse. Então o tribunal mandou dar posse ao derrotado. E houve uma convulsão social em São Luís durante meses. Né? E Maria, naquele seu empolgamento, explicava para o povo qual era a posição da classe dominante, que eram verdadeiros inimigos dos interesses populares. E isso ficou gravado na mente da população. Eu estava enfrentando alguns problemas no partido aqui no Maranhão. Andava meio desiludida, sentindo que eu não era um fator de unidade. Tinha havido uns choques com alguns companheiros, coisas desagradáveis mesmo. Então, apesar de dizerem que eu era sectária e autossuficiente, fui surpreendida com a indicação para uma viagem à União Soviética. Fui, portanto, à União Soviética e lá fiquei 1 ano e 3 meses. Foi a experiência mais interessante que passei, pela oportunidade que tive de ver como era o socialismo na prática. Eu me encontrei com tudo: a educação gratuita, a saúde gratuita,
Vi preço de passagem paga em frações e rublo, em copex. Vi um povo alegre, enquanto diziam que o russo era triste. Um povo que cantava e dançava na rua, que bebia muito. Tudo isso me incentivava a continuar lutando pelo socialismo. Desde 1963, eu estava trabalhando no Centro de Saúde do Anil, como serviços prestados, sem vínculo empregatício. O secretário de Saúde, Dr. José Carvalho Branco, mandou me chamar e propôs que eu assumisse a direção do posto de saúde. Pedi 24 horas para pensar, dizendo que eu nunca tinha dirigido órgão nenhum, a não ser o Partido Comunista. Eles me olharam espantados. Fui ao posto de saúde conversar com o pessoal. Disse-lhes que só aceitaria o convite de comum acordo com todos, se aceitasse o meu modo de trabalhar. Fui logo avisando. Não sou flor que se cheire, mas eu gosto de trabalho de forma consciente e gosto que as pessoas que trabalhem comigo também reajam desse jeito. Foi um trabalho revolucionário. Primeiro, investiu na equipe multidisciplinar. Segundo, compreendia que devia fazer palestras nas casas das pessoas da comunidade, nos bairros adjacentes. E com isso estava sempre frisando, né, que era a falta de saneamento básico, que era a causa, de fato, das doenças, né? E no seu rastro, a organização de grupos, associações, fez um trabalho espetacular. O golpe militar de 1964 foi uma surpresa terrível para o partido. Fez com que todos ficássemos atônitos, sem saber o que fazer. O que se esperava era justamente o contrário, que as forças progressistas vencessem as reacionárias. As notícias que tínhamos vinham pelas ondas da Rádio Marinque Veiga, do Rio de Janeiro, e eram sempre animadoras. Não nos preparamos para enfrentar o golpe. A reação aqui esperava que eu fugisse após o golpe. Não me prenderam logo no primeiro dia. Minha casa estava cercada. De lá eu vi os policiais. O meu primeiro contato com Maria Aragão ocorreu no quartel da Polícia Militar do Maranhão, de onde meu pai era sargento da banda de música. E a Maria se encontrava presa. E habitualmente eu ia com meu pai para lá para o quartel. E numa dessas ocasiões, eu me deparei com uma senhora já idosa sendo levada por 2 ou 3 policiais militares armados. E aquilo me chamou a atenção. Aí meu pai me falou o seguinte, que aquilo se tratava de uma mulher, uma política, que era comunista e que estava presa no quartel da Polícia Militar. E eu me passei a interessar, eu olhei e vi a Maria. Eu percebi o seguinte, que não havia aquela força coercitiva levando Maria. Eu percebi que os policiais estavam assim um pouco descontraídos e depois eu vi saber que a Maria no convívio, mesmo na prisão, ela conversava de vez em quando com os policiais, até recomendar medicamento, falava sobre higiene, falava sobre as mulheres dele, enfim. A Maria, ela criou no próprio quartel da Polícia Militar um ambiente que, embora presa, mas ela passou a ser igualmente, como na rua, respeitada lá dentro do quartel. A resistência à ditadura do Maranhão, ela foi sufocada logo nos anos 60, com a desarticulação do PCdoB, a morte, o desaparecimento de um grande militante do PCdoB, o Augusto Nascimento. Ela foi desarticulada com a repressão violenta contra os trabalhadores no Vale do Pindaré, nos anos, finais dos anos 60, no governo, quando Sarney era governador do estado. Havia setores do PCB ligados a Maria e setores do PCdoB liderados pelo José Augusto Moschel, mas muito tímidos, porque a repressão era muito grande no Maranhão. E, por outro lado, as lutas em defesa da terra, essa luta, sobretudo no Vale do Pindaré, no Mearim, ela nunca parou, mas sem uma direção direta dos partidos de esquerda. O PCdoB tinha sido organizado aqui um pouco antes do golpe, por Eliane Moschel. Ela quis me levar, mas, logicamente, eu reagi.
Depois da campanha eleitoral de 1965, em que agíamos à sombra, minha atividade se limitava a vender jornais. Eu era representante da Voz Operária e a Voz da Unidade. Fazia isso abertamente, e era devido a essa atividade que fomos recomeçando a vida partidária. O trabalho veio se desenvolvendo paulatinamente, mas não voltamos aos 2.000 membros que tínhamos antes do golpe, nem ao mesmo trabalho que fazíamos no interior. Mas a partir daí, passamos a trabalhar mais nos sindicatos. Neiva Cassado, né? Seus seguidores apoiaram o Sarney para governador em 65 contra os candidatos contra o candidato do Newton Belo, viturinista, e o PCB da Maria apoiou a candidatura do Renato Acher, que, embora fosse ligado ao Vitorino, ele tinha se destacado como uma liderança democrata nos anos 50, nos anos de Juscelino Kubitschek, e nacionalista, e patriota. Até 1970, eu sobrevivia com meu consultório. Não tinha emprego fixo. E isso dava muita preocupação para alguns colegas que viviam dizendo para eu ir atrás de um emprego no governo. No dia 23 de dezembro de 1970, Hamilton e Serrão entraram na minha casa e disseram: "Nós te trouxemos um presente. Estás nomeada médica." Comecei a trabalhar como médica do Estado. Primeiro fui trabalhar no posto de João Paulo, depois do Anil. Eu fazia clínica. Fiquei trabalhando dessa forma até 1973, quando fui presa pela última vez. Ela foi contratada como médica numa situação em que a sobrevivência pessoal dela estava em risco, que amigos dela de esquerda conseguiram um posto de médica num centro de saúde de um bairro de periferia. E ela trabalhava todos os dias, trabalhava nesse centro de saúde, que era no bairro do Anil, fazia um trabalho dentro da instituição e fazia um trabalho no bairro pobre, que era circunvizinho a este posto. E ela mantinha uma clínica, um consultório na sua casa, que era um consultório que cobrava das mulheres trabalhadoras, das mulheres pobres, uma quantia simbólica. E ela tinha uma empatia com a sua clientela, que ela já conhecia as pessoas, e as pessoas ficavam amigas dela, e ela aconselhava, ela atendia mulheres violentadas pelos maridos, ela tinha uma postura feminista, ela aconselhava que as mulheres fossem autônomas enquanto pessoas, até para manterem o casamento, que elas tivessem profissão, que elas estudassem, que elas não fossem dependentes dos seus maridos, que ela via nessa relação de dependência a base para o machismo, para a violência. Eu conheci Maria, antes de conhecer a pessoa, eu conheci a fama, porque quando eu comecei a ouvir falar no nome de Maria Aragão, ela estava presa numa situação completamente absurda. Ela tinha sido presa pela ditadura militar e tinha cumprido a sua pena. Depois de libertada, houve uma releitura do seu processo e ela foi condenada a uma pena adicional. Então ela é capturada novamente e é levada para Fortaleza, e nesse período, que foi um pouco menos de um ano, ela é torturada já com 70 e poucos anos. Quando voltou, nenhuma repartição queria aceitá-la, por ser do partido. E o Dino, então, disse: não, eu levo a Maria comigo lá para Aldenora Belo. Ela veio para cá. E também ela sempre lutou no combate do câncer. E ela veio para cá mesmo, o Dino convidou, porque ela participava dessa luta do combate ao câncer. E até o momento nós também participamos de combate ao câncer, que é um hospital de referência, que é de câncer do Maranhão.
Mas 8 de março, ele nasceu, eu não diria que foi como um contraponto ou como uma oposição às mulheres da ilha, mas eu diria que foi como uma forma de mostrar uma outra tendência de organização de mulheres, né? E era uma tendência, um grupo mais ligado, eu diria ligado mais à tendência partidária, né? E embora Maria não colocasse isso verbalmente, nem as outras militantes, mas eu via o 8 de março como um grupo ligado à instância dos partidos e que pregava a organização das mulheres muito mais no sentido de fortalecimento dessa relação mais partidária, né? Ela também foi responsável pela criação da Associação de Mulheres Médicas, onde ela leva para essa associação o discurso da saúde da mulher. E ela deu uma contribuição enorme para a formação de médica com uma postura mais política sobre o que é um ser mulher dentro do mundo onde a medicina sempre via a mulher como um sujeito neutro, sem corpo, sem alma, né? Nós criamos com muita força o Comitê Brasileiro de Anistia Seção do Maranhão. E nós éramos criticados, ironizados, porque colocávamos as bandeiras da convocação da Assembleia Ampla, de uma Assembleia Nacional Ampla, da Anistia Ampla Geral e Restrita, da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, e as pessoas diziam que aquilo não dava voto. E a nossa bandeira de luta era uma bandeira clara, pão, terra e liberdade. E isso teve uma resposta popular muito grande, e foi fundamental para a reorganização das forças democráticas de esquerda no Maranhão a partir do final dos anos 70 e por toda a luta dos anos 80. Esse é o reencontro, digamos assim, da Maria na campanha de 78, na nossa campanha e na campanha pela anistia e na campanha e na denúncia da meia passagem, na luta pela meia passagem, a Maria retomou os seus momentos de glória de militância. E assim, os anos 80 foram anos de militância forte da Maria. Foi ano de rejuvenescimento da Maria. A Maria, logo em seguida, depois do Comitê Brasileiro pela Anistia, nós conseguimos a anistia já em 80, né, 79, 80, né? A Maria, ela inicia conosco também um outro grande movimento na história do Maranhão, que foi a denúncia da implantação da Alcoa, da usina de alumínio em São Luís. Dessa oposição para valer saem os quadros que eram do PCdoB, saem os quadros que eram do então PCB, que se transforma no PPS, saem os prestistas, saem o PDT, era uma grande frente que elege um deputado em 1978, ainda no período da ditadura, e não era bem o final, porque o final da ditadura está em torno de 84, 85 até 88, e é uma grande vitória eleitoral. O deputado de esquerda, lançado pelo MDB, que foi o Haroldo Saboia, é o mais votado da legenda do partido. As divergências continuaram. Prestes divergindo do restante da direção central por meio de documentos que eram lançados, mas ele era sempre voto vencido. Começaram a sair na imprensa críticas ofensivas a Prestes. A essa altura, eu sabia que não havia mais clima para continuar no partido. Eu estava discutindo com um grupo de jovens que queria romper, mas continuar trabalhando politicamente. Prestes já havia publicado a carta aos comunistas que discutíamos juntos. A partir daí, o recrutamento era feito diretamente para a dissidência prestista. O grupo aumentou um pouco, mas depois se esfacelou. No Nordeste, outros grupos romperam com o PCB e ficaram com Prestes. Foi organizada uma coordenação. Não era um partido. Constituída por militares do Maranhão, Ceará, Paraíba e Bahia. Nos reuníamos regularmente. Líamos e estudávamos os documentos e material teórico.
que eram discutidos politicamente. Maria foi à comemoração, tomou umas caipirinhas, ficou muito contente, porque foi uma vitória importante mesmo, porque foi o momento em que o movimento estudantil rompe com a tutela da reitoria e passa a eleger seus diretórios de forma livre e autônoma. Então essa foi uma das conquistas que o Grupo de Maria teve uma participação decisiva. Querido camarada Gregório, ninguém te derrotou, nem os longos anos de prisão, nem as torturas, nem as humilhações que te quiseram impor, arrastando-te pelas ruas da tua querida Recife, nem a morte, porque estás vivo entre nós e não te dizemos adeus. Nada conseguiu te tirar do caminho do socialismo. Entendeste o que é o socialismo? Porque é o regime humano, onde não há exploração do homem pelo homem. Quer dizer, a CUT, que a Maria trabalhou muito nesse sentido, na perspectiva do que a CUT preconizou naquela época, né, do novo sindicalismo. Né? E isso a Maria apoiou profundamente. Quer dizer, ela participou, inclusive, de todos os movimentos de criação, de articulação e criação da CUT nacional e da CUT local. Na CUT local, inclusive, ela era assim, um membro dos mais fortes no início, presente, chamando as pessoas, articulando as forças políticas, mobilizando e, particularmente, fazendo finanças para a CUT. Quer dizer, no momento em que a organização tinha realmente muitas dificuldades no processo organizativo, inclusive para mandar pessoal para participar dos eventos, das articulações nacionais, né? Porque essa perspectiva de articulação nacional sempre foi muito forte. E a Maria fazia muito isso. Ela segurava muito isso. As pessoas também estranham que eu tenha me filiado ao PDT, que eu tenha votado em Brizola, quando existia um candidato como Lula. Um operário, um metalúrgico. Quero dizer que não sou anti-Lula. Tenho admiração pelo Lula. Mas na eleição para a presidência, era Lula contra Brizola. Fiquei com este porque apresentava experiência positiva. Além disso, Brizola mostrou que é um homem corajoso. Defende a democracia. Como aconteceu no Rio Grande do Sul, no episódio da renúncia do Jânio. Havia o perigo de um golpe. Ele foi ameaçado de ter o palácio bombardeado, mas ficou lá dentro. Pegou o microfone e convocou o povo para a resistência. Com isso, ele garantiu a posse de Jango. Não apoiei o Brizola só porque o Prestes o fez. Com todo o respeito, toda a admiração que tinha pelo Prestes e que ainda tenho, eu não teria ficado com Brizola se não tivesse essas qualidades. A presença de Maria era como um poder simbólico que existia na época, que nos alimentavam de esperança e nos davam coragem para continuar. E assim ela foi multiplicando as suas ideias, a sua forma de ver o mundo, e como a forma de ver o mundo dela era um mundo igualitário, era um mundo socialista, onde não havia nem oprimidos e nem opressores, claro que isso cativava as pessoas de bem. Maria se aproximou muito dos artistas, que sabia que além dos objetivos da missão socialista, vamos dizer assim, existia um coração muito grande para ser conquistado do povo, que não se conquista o povo somente por discurso, mas por as atitudes. Em 88, a gente já inserido no contexto, que tudo isso passa por um processo de conquista, passa por um processo de chegada, de como chegar, para que a gente ganhe também o respeito e a credibilidade necessária para a gente propor alguma coisa. Então, propusemos a escola que estava totalmente decadente para que desenvolvesse um enredo em cima da história de Maria Aragão. Isso porque já conhecíamos essa história.
Isso porque sabíamos que a cidade a respeitava. Até a direita respeitava Maria Aragão pela sua luta permanente e incessante, que não deu trela nenhuma vez para os poderosos. E a turma da favela topou. Quando isso topou, aí a gente teve que se organizar para fazer um belo roteiro, um belo enredo, que denominamos de O Sonho de Maria. Na folha do jardim de Margarida, Maria Esperança nasceu, quebrando o jeitinho da vida. Menina Maria, ontem à noite escura, viu Natal, seu lampião. Ô, seu lampião, o pastor da noite, iluminar a esperança. E uma projeção, e lá vou eu, meu amor, palmitando os corações, de quem dá o que qualquer povo querer, vou alimentar meu sonho. O golpe decisivo foi a morte do Prestes. Foi uma coisa doída, magoada. Foi um prejuízo muito grande porque em torno dele nós estávamos unidos. As dificuldades nós íamos discutir com ele e tudo se resolvia. Não sei se certo ou errado, mas na hora era uma homenagem a Prestes entrar no PDT. Mesmo porque eu não tinha espaço para trabalhar no PT. Então, para meu espanto, era a doutora Maria Aragão, que estava no UTI, que eu nem sabia naquele tempo. Foi uma coisa assim muito rápida a doença dela. E eu fiquei muito chocado, não sabia se fazia meu trabalho ou se chorava. Mas o certo é que eu consegui fazer o procedimento, ela nem percebeu que eu estava ali. Essa nova oração é uma canção de vida, pelo sangue da ferida no chão, que não cicatrizará, nem tampouco deixará de abrir a rosa em nosso coração. E diga sim a quem nos quer abraçar, mas se for pra enganar, diga não. Quando ela morre aí, isso foi respeitado pela família, não houve cerimônia religiosa. As pessoas que eram amigas de Maria, que tinham religião, puderam rezar e tal, mas não houve um evento religioso. E ela é velada na Assembleia Legislativa por uma razão muito simples, porque ela tinha sido, em vida, homenageada pela Assembleia Legislativa com uma distinção pela contribuição dela à cidadania. Depois que Maria faleceu, um grupo de amigos, né, que certamente comungava do seu ideal, que comungava das suas ideias, sentiu necessidade de dar continuidade à sua luta. E foi assim que no dia 9 de fevereiro de 2001 foi criado o Instituto Maria Aragão. O Instituto nasce, é o Instituto Maria Aragão, né? Que ele nasce com essa perspectiva, com esse projeto, quer dizer, é ao mesmo tempo uma homenagem, evidentemente, né? Mas é mais que uma homenagem, é projetar as ideias da Maria, né? Para novas gerações, né? Na sociedade, no Maranhão, e para o Brasil, porque nós consideramos aquilo ali uma experiência muito importante. Bem, aqui nós temos as fotografias de Maria Aragão, quando ela estava pela CUT, que teve o cargo de tesoureira em 1991.
a Maria Aragão, ela é uma simbologia muito forte nos nossos cursos de formação, nos nossos processos de formação, e é uma das nossas homenageadas. Nós temos um centro de formação numa região marcada pela luta camponesa, né, pela revolta da Balaiada, que o centro de formação traz o nome de Maria Aragão em sua homenagem. A lição de vida de que, para você levar suas ideias, você tem que enfrentar toda sorte de adversidade. Até mesmo o isolamento social, a discriminação. A Maria deu essa lição, né? E mostrar que a história tem fluxo e refluxo, né? Mas que o povo sempre avança. A história da vida de Maria Aragão é muito importante no nosso contexto, né, sociopolítico, cultural, eu diria até, não só do Maranhão, mas do Brasil, porque Maria realmente foi uma pessoa à frente do seu tempo. E ela deixou um legado muito importante de que a gente precisa lutar, precisa ir buscar as condições de dignidade, que a gente precisa ter coragem, ter resistência, ter coerência, ter ética. O ideal socialista continuará a germinar no coração do homem enquanto houver injustiça, desigualdade, discriminação, miséria, fome, doença, que justifique a luta por uma sociedade libertária e fraterna. Sonho que acompanha a humanidade desde os seus primórdios e que continuará conosco até o instante final de nossa civilização. Maria Aragão sonhou que era pão, cada estrela no céu, e nunca mais faltou constelação. Pra aquele que estende o chapéu, nanã, Maria Aragão sonhou que era pão, cada estrela no céu, e nunca mais faltou constelação. Pra aquele que estende o chapéu, todos desfilavam na favela, cantando o poema que exaltou a liberdade de ferro e de flor que Gregório Bezerra plantou. A liberdade de ferro e de flor que Gregório Bezerra plantou. São Jorge era seu mestre, Luiz Carlos Prestes matando o dragão. Mas a luta de Maria, bem maior que a utopia, foi um caso de paixão. E o povo da avenida fez o carnaval da vida, repetindo o seu refrão. No céu, Dedê, Dedê é orixá, a boca é livre, tem feijão, eu vou pra lá. No céu, Dedê, Dedê é orixá, a boca é livre, tem feijão, eu vou pra lá. Maria Aragão sonhou que era pão, cada estrela no céu, e nunca mais faltou constelação.
pra aquele que estende o chapéu. Maria Aragão sonhou que era pão, cada estrela no céu, e nunca mais faltou constelação pra aquele que estende o chapéu. Todos desfilavam na favela, cantando um poema que exaltou a liberdade de ferro e de flor que Gregório Bezerra plantou. A liberdade de ferro e de flor que Gregório Bezerra plantou. São Jorge era seu mestre, Luiz Carlos Prestes matando o dragão. Mas a luta de Maria, bem maior que a utopia, foi um caso de paixão. E o povo na avenida fez o carnaval da vida, repetindo esse refrão: no sol, Dedê, Dedê é orixá, a boca é livre, tem feijão, eu vou pra lá. Maria Aragão sonhou que era pão, cada estrela no céu, e nunca mais faltou constelação pra aquele que estende o chapéu. Maria